Como fazer a sua pronúncia decolar para chegar à fluência em 8 meses? Você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu já entendo, já consigo ler, já entendo bastante coisa, mas não consigo falar, né? Um dos motivos é porque ainda falta receber bastante conteúdo. E o outro motivo extremamente importante, mas que muita gente não dá muita importância, não dá muita bola para isso, é treinar o seu aparelho fonador. Então é o estímulo do aparelho fonador, o atalho número 8 aqui. Basicamente, o estímulo do aparelho fonador é você treinar a sua fala. Eu trouxe uma ilustração aqui, ó, tá? Mostrando aqui a ligação que tem a fala com o nosso sistema auditivo, tá? Ouvir, falar, tá? Basicamente é treinar, tá? Vocês já viram, por exemplo, um jogador de futebol, de basquete, ele já sabe jogar, mas ele treina, ele continua treinando, ele já sabe fazer aquilo, mas ele continua treinando. Por quê? Para gerar memória muscular, certo? Nós temos uma coisa chamada memória muscular. E, obviamente, temos músculo em todo o corpo. Obviamente, não fica de fora o aparelho fonador, cordas vocais, o aparelho fonador. Então, nós temos que treinar. Treino vocal, tá? Treino vocal. Simples assim. Não tem muito segredo isso, tá? Mas é uma coisa que muita gente não dá muita importância. Então, a pessoa estuda, né? Ouve, estuda, principalmente estuda, lê, escreve e não fala. Não treina a fala. Depois, quando vai falar, como é que vai falar se não treina a fala? Né? Imagina que você sabe escrever, né? Todo mundo que está aqui sabe escrever, eu acredito. Né? A grande maioria acredito que saiba escrever, né? E, digamos, se você é destro como eu, você escreve com a mão direita, certo? O fato de eu saber escrever não significa que eu consiga escrever com a mão esquerda. Eu sei escrever, o meu cérebro sabe como fazer, mandar os impulsos para o meu braço para escrever, mas ele só sabe com a mão direita. Ele só sabe fazer isso com a mão direita, ele não sabe com a mão esquerda. Por quê? Tem que treinar a mão esquerda. É possível também escrever com a esquerda, quem é destro, certo? Isso é treino de músculo, isso é treino do nosso órgão, aquele órgão que é responsável por fazer aquela atividade. Então, o órgão responsável por a gente falar é o aparelho fonador, garganta aqui, né, todos os músculos da face, língua, boca, né, tudo que está envolvido com a fala, né, o nosso aparelho fonador, ok? Então a gente tem que treinar o aparelho fonador, principalmente quando tem palavras mais difíceis. Silvano, como fazer isso certo? Repetindo em voz alta, repetindo em voz alta, repetindo em voz alta, tá? Como fazer isso errado? Primeiro, não fazer. A pessoa tem vergonha, de repente está num curso tradicional, tem lá a sala cheia de aula, aí tem vergonha de falar porque vai errar. Então, ter o medo de errar já prejudica bastante, porque a pessoa vai ter vergonha, não vai querer falar. Então, essa é uma forma que prejudica. Não fazer esse exercício, né? Como é que você vai falar se você não treina a fala, certo? E a maneira certa, então, é você fazer isso sempre em voz alta, tá? Repetindo as frases, mas aí tem uma coisa fantástica agora, que é uma das coisas mais fantásticas que existem, assim, com relação à aprendizagem de línguas. Só vale para a língua, tá? Não vale para a aprendizagem de outras coisas, matemática, história, geografia. Não. Só para aquisição de linguagem. A gente tem um sistema no nosso cérebro que trabalha de forma inconsciente, a gente não controla isso, tá? Trabalha de forma inconsciente, que é o nosso cérebro, inconscientemente, ele compara o que a gente ouve com o que a gente fala. Então a gente tem que falar. A gente tem que falar, certo? Porque o nosso cérebro também ouve o que a gente fala, né? Então, você ouve um professor de italiano falando corretamente, né? Você ouve, aí você fala, aí o seu cérebro pega o que você escutou com o que você falou e tenta aproximar cada vez mais a sua fala daquilo que você escutou. Ele considera que o que você ouve é o correto e o que você fala, se for igual, está correto. Se não for igual, com o tempo ele vai tentando aproximar isso. Isso é demais. E faz isso sem você fazer nenhum esforço inconsciente. O esforço que você tem que fazer é óbvio, ouvir, falar, ok? E o cérebro automaticamente, sem você perceber, vai fazendo com que isso chegue no mesmo nível, com que a sua fala chegue no mesmo nível, igualzinha ao que você ouve. Silvano, como é que isso funciona de verdade? Por exemplo, tá? Uma criança, como é que uma criança, aquela criança que fala aguinha, né? Uma criança que fala aguinha. Aí o pai assim, oh, que bonitinho, que fofinho, né? Quer aguinha, quer? O que vai acontecer com essa criança? A criança está falando aguinha. O cérebro da criança está ouvindo que o pai também fala aguinha. Ele chega à conclusão que, opa, legal, tá correto. Vou continuar falando aguinha. A criança desenvolve o problema de fala, né? Então, pais que ficam fazendo isso, dando corda para palavrinhas erradas, que é bonitinho, né? Aguinha e outras palavras, né? Quer aguinha, quer aguinha, quer aguinha, quer? Ela vai ficar falando e aí depois que isso solidificar, vai ser muito mais difícil reverter. Então aí teremos pessoas com problemas de fala que vão ter que fazer bastante esforço depois, à medida que vai crescendo, para mudar isso, para melhorar isso, né? Então pessoas que vão falar errado crianças que vão falar errado por mais tempo do que deveria, do que o normal, tá?
Uma outra prova disso, né, desse sistema que o cérebro faz, é a questão do sotaque, né? Quem mora numa determinada região, numa cidade, tem um sotaque daquela região. Rio Grande do Sul tem um sotaque, o pessoal do Paraná tem um sotaque, o pessoal de Floripa tem um sotaque de falar Florianópolis, né? O pessoal de Tijucas, tem alguém de Tijucas aí? Tijucas, né? A cidade de Tijucas, Florianópolis, né? Mas eles falam com o som de X. Por quê? Porque a criança estava ouvindo aquilo, né? Opa, o pai e a mãe estavam falando assim, então o cérebro considera que aquilo está certo, a pessoa vai falando e vai chegando a fala igual ao que ela está ouvindo. E aí cria o sotaque. Para ver como realmente existe esse sistema que o nosso cérebro faz, né, de forma inconsciente, a gente nem percebe. As crianças fazem, a gente faz também. Para ver como é importante a gente levar bastante a sério essa questão de treino de fala, tá? Inclusive eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês bem interessante sobre a língua italiana. Peraí. Cada língua tem o espectro de frequência audível, né? Espectro de frequências audíveis, né? Então, cada língua tem a sua. Olha aqui o alemão, vai de 125 Hz até 2000 Hz, né? O inglês vai de pouco menos de 2000 Hz até mais de torno de 12.000 Hz, né? E aqui o catalão, o espanhol, ó, tem um intervalo aqui, o espanhol, o francês, o russo aqui embaixo, ó, pega praticamente dos 125 até 12.000 Hz, né? E o italiano, olha como o italiano é a mais equilibrada de todas. Pega bem aqui no meio, ó, pouco mais de 500 Hz aqui, né? Até pouco mais de talvez 4.000 Hz aqui, tá? Aqui tem botar um zero a mais nessa tabela, tem um zero errado aqui a mais. Tá vendo como é uma língua, por isso que é uma língua gostosa de falar, gostosa de ouvir, né? Além de aprender cultura e arte, tudo que a gente aprende quando aprende italiano, além disso ainda é uma língua que se torna até mais fácil de aprender, né? E muito gostosa de ouvir, porque ela é uma língua bem equilibrada aqui, ó, essa tabela di frequenze aqui. Abbiamo finito la nostra lezione oggi. Buona serata amici, un bacione, arrivederci, ciao ciao.